Questão 48, o que ela vai dizer pra gente? Olha só, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há o quê? Então, olha só, essa aqui é uma palavra muito importante, chave da sua prova do Enem, tá? Territorialização da produção é um conteúdo que a gente estuda sobre a divisão internacional do trabalho, tá? DIT, anota aí. A divisão internacional do trabalho é um conteúdo que a gente estuda em globalização e capitalismo, beleza? Basicamente, a divisão internacional do trabalho diz que ela é feita de forma desigual dentro da sociedade, né? Isso é a ideia ali que a gente tem de divisão internacional. Ela é dividida de forma desigual, né? Condicionada pelos poderes dominantes, pela hegemonia do capitalismo. Então, países mais ricos, eles vão ter uma concentração econômica, né? E países emergentes ou subdesenvolvidos, ali países mais pobres, acabam sendo mais explorados, ou seja, recebem lixo, recebem menos tecnologia. E isso é o que diferencia. Enquanto alguns países, eles recebem aporte tecnológico, outros países recebem menos aporte e estão mais condicionados à produção de comida, produção ali, por exemplo, de receber lixo, reciclagem e tudo mais, né? Até recebem esses lixos. Isso é a divisão internacional do trabalho. E inclui um processo chamado territorialização da produção também, que pode estar relacionado ao conteúdo de globalização. Vamos ver o que o texto está falando aqui, dentro desse fundamento, né? Pode estar relacionado à globalização, capitalismo, né? Aqui, até relacionei, né? Territorialização. Dentro de DIT, a gente vai relacionar a desterritorialização da produção, tá? Desterritorialização. O que significa desterritorialização da produção? Significa eu, por exemplo, colocar algo que eu produzia no meu país, eu levar para produzir em outro país. Beleza? Como, por exemplo, colocar uma indústria lá em outro país porque é mais barato, é mais flexível às leis trabalhistas. Renato, isso tem a ver com a questão? Não, eu estou só explicando para você aqui um fundamento, porque vai te ajudar a acertar outras. Agora, vamos entender o que a questão está falando. Olha para a fonte. Territorialização da produção do agronegócio e subordinação do campesinato no cerrado. Ah, peraí, então. A questão, ela está falando, então, sobre territorialização, mas no contexto de agricultura. Ah, então agora eu vou ter que fazer um recorte, pensando, então, que tem algo a ver com capitalismo, com território, com domínio de território, relacionado à produção agrícola. Entendi. Então ele começa com o cerrado. O cerrado é o principal bioma aí que foi desmatado pela agricultura. O conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio, uma lógica capitalista. De um lado, o capital impõe o conhecimento biotecnológico, um mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, minerais, as terras, bem comuns, tornam-se propriedade privada. Olha só, então, né? O processo que a gente chama aqui, ó. Quando a gente diz que a água, as sementes minerais se tornam propriedade privada, como é que se chama? Gabarito de questão, tá? Chama mercantilização da natureza. Mercantilização da natureza, beleza? Tá? Isso aqui é gabarito de alternativa, tá? Isso aqui pode aparecer na alternativa. Mercantilização. Além do mais, há outros fatores negativos, como mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Então aqui, pessoal, basicamente é uma questão que está falando sobre a expansão do agronegócio que é exportador, expandindo para biomas, né, que sofrem grandes riscos, como, por exemplo, o cerrado, tá? Levando a lógica capitalista, explorando e degradando o solo, né? Explorando ali minerais, né? Destruindo ali, por exemplo, o solo, né? E além disso, afeta comunidades locais, destrói, por exemplo, lugares simbólicos, né? Reservas ali que a gente vai ter. Então vamos entender o texto. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram o quê, tá? Um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção. Olha, territorialização do agronegócio é subordinação do campesinato. Me parece que são os camponeses que estão sendo afetados. Quem são os camponeses? Os sertanejos, né, que vivem num sertão. Aqueles que fazem parte da agricultura tradicional, que é o que eu expliquei na primeira questão, ó. Família tradicional, saberes empíricos, espaço geográfico, campo, né? Uma produção agrícola não tão tecnológica, que não consegue muitas vezes produzir quanto os outros do agronegócio, então eles são estrangulados, né? Isso é o que provocou muitas vezes até o êxodo rural. O que é o êxodo rural? As pessoas saindo do campo. Cara, eu tô sendo tão estrangulado aqui que a minha produçãozinha aqui, ela não consegue vencer o agronegócio. Inclusive, muitas vezes, só até é expulso dali, entendeu? Só até ameaçado a ter que sair dali, eu não consigo nem ficar naquela região, entende? Porque um grande latifundiário vai me expulsar dali. Então é um cerco que os camponeses sofrem dentro do fundamento do avanço do agronegócio, né? Principalmente o impacto lá em 1950 da Revolução Verde que ela acontece.
descaso aos latifundiários, impactando a plantação dos alimentos? Não ocorre um descaso aos latifundiários. Quem vai pensar em latifundiários são aqueles grandes proprietários de terra. Eles são justamente os que vão causar esse grande impacto, que vão causar esse cerco aos camponeses, entendeu? Então aqui, quem que é a vítima do negócio? A vítima é o camponês. Quem que é o maior agressor? É o grande latifundiário, que é o grande detentor do mecanismo, tá? Beleza? Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos trabalhadores. Em nenhum momento ele está falando de assalariados, sindicatos, entendeu? Assalariados vai relacionar a CLT, aquele que trabalha para receber um salário. Mas o camponês, ele não trabalha para receber um salário, ele trabalha para a subsistência, entendeu? Então ele é o seu próprio chefe dentro do fundamento. Se ele não trabalhar, ele não recebe nada, porque ele planta e ele vende aquilo que ele plantou, entendeu? E ele planta para ele comer e parte do que ele planta ali ele vende, então para sua subsistência, né? Ele não é um assalariado, ele não recebe salário, não tem folha ponto, horário para entrar e horário para sair. Né? Letra D. Desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador. O desrespeito não é o governante, o desrespeito é o campesinato, o desrespeito é aquele povo tradicional. É ali, por exemplo, aquele que faz parte do assentamento, aquele quilombola, os povos indígenas. Esses que são desrespeitados, que possuem as suas estruturas, o seu território destruído, né? E, claro, um território que remete ali ao lugar, né? Remete ali a símbolos, remete a um patrimônio ali deles ali cultural, tá? Letra E. Assédio ao empresariado, dificultando investimento. Não, assédio ao empresariado, né? Empresariado coitado do empresariado, que dó do empresariado, né? Que tem dificuldade para investir no maquinário. Não, uma questão mais fácil aqui dentro do ponto de vista, né? Porque você só deveria relacionar aqui. Quem que está sendo a vítima do processo aqui? O camponês, que é inviabilizado a manutenção das condições para a vida. Por que é inviabilizado? Porque agora está muito caro, ele não consegue sustentar. Isso provoca o que a gente chama de êxodo rural, levando ele a procurar emprego em algum outro lugar, como por exemplo a cidade. Ele já não consegue viver ali mais no campo. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.